Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca, sou professora de língua portuguesa e hoje o tema da nossa aula é o seguinte: efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos sonoros em combinação com recursos linguísticos ou multissemióticos. Basicamente, a nossa aula de hoje nós iremos falar principalmente sobre os recursos sonoros e para falar de recursos sonoros não poderíamos pegar outro gênero para trabalhar senão o gênero lírico. Como sabemos, o gênero lírico ele já surge a partir disso, ele surge como sendo canções, ou seja, era um gênero que era prioritariamente cantado, então ele vai muito de encontro com isso, em brincar com os sons. E normalmente esses sons dentro do gênero lírico, ele não vai ser somente para criar ritmo ou rima, mas ele vai ser também para criar suavidade, tensão, rapidez ou musicalidade, levando em consideração que o gênero lírico ele surge como sendo um gênero cantado. Para falar de recursos sonoros, nós, dentro principalmente da poesia, os principais recursos que são usados são a aliteração e a assonância, que são duas figuras de sons. A aliteração é uma figura de linguagem que caracterizada principalmente pela repetição de fonemas consonantais, ou seja, pela repetição das consoantes, que nós vamos estar vendo mais para frente dentro de alguns poemas. E aqui nós temos um exemplo de um poema do Manuel Bandeira, que é Sino de Belém bate bem, bem. Aí nós temos, evidentemente, a repetição do som do B, que é a repetição de uma consoante. Por isso que é encaixado ali na figura de som aliteração. Já a assonância, ela vai consistir principalmente na repetição de sons vocálicos, ou seja, na repetição dos sons das vogais. Temos aqui o poema do Carlos Drummond de Andrade, para a gente observar melhor de como essa assonância ela acontece na prática. O título do poema é José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite iniciou. E agora, José. Nós percebemos ali que o som do O e do U, eles se repetem constantemente. E é isso que nós chamamos de assonância, o som da repetição desses encontros vocálicos. Nós temos aqui outra ocorrência, que é a anáfora, que ela também vai estar muito presente quando se fala em combinação de recursos sonoros, só que nós temos uma ocorrência. A anáfora, ela não vai ser somente usada ou apresentada como figura de linguagem, mas a anáfora ela pode ocorrer de dois tipos, ou seja, como elemento de coesão, ou seja, como figura de linguagem. Nós temos aqui um exemplo de como ela aparece como elemento de coesão. Maria adora estudar, ela passará de ano, mas nunca a vi feliz. Já como figura de linguagem, nós temos ali outro poema do Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tá, qual é a diferença entre essas duas ocorrências de anáfora? Nós percebemos o seguinte: a anáfora como elemento de coesão, ela vai ser muito usada não para causar ali o efeito sonoro, mas ela vai ser usada dentro principalmente de textos com relação à escrita. Vamos pensar no caso da escrita de um texto dissertativo argumentativo. Quando você, aluno, não quer repetir uma palavra, o que você faz? Você vai em busca de novos mecanismos, de novos sinônimos, hipônimos, hiperônimos, para tentar não repetir essas palavras. E é isso que a gente vai estar definindo, que é uma anáfora como elemento de coesão. Já a anáfora como figura de linguagem, ela vai consistir basicamente na repetição, nessa retomada, mas repetindo. E como elemento de coesão, não. Ao contrário, ela vai ser uma retomada, mas evitando a repetição. Nós temos aqui a continuação do poema que foi lido anteriormente. José, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro. A gente percebe que tem aí um elemento que ele se repete para criar um efeito sonoro, que no caso é o si e o você. Ele, ao longo do poema, ele é repetido várias vezes. Então, nesse caso, a anáfora, ela vai aparecer como uma figura de linguagem.
E a gente percebe tanto na leitura do poema, principalmente quando estamos escutando, que vai causar um efeito sonoro de intensidade. Se você. Aqui nós temos outro exemplo de como esse poema do Carlos Drummond de Andrade, ele não vai articular somente um recurso sonoro, mas ele também vai ter a presença ali da assonância e não somente da anáfora. A gente percebe ali, ó, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Nós percebemos que essa repetição do som do O e do U, que são ali as nossas vogais, por isso que é chamado de assonância, ele vai criar essa sensação de fechamento e de vazio e de fim. Ou seja, quando é interligando essa assonância e essa anáfora, a gente percebe que esses recursos sonoros, eles entram em combinação para criar não somente um ritmo, mas uma rima, principalmente com relação ao uso da assonância ali dentro do poema. Já que as palavras acabou, apagou, esfriou, elas rimam entre si. Outro recurso sonoro que ele é muito utilizado e também recorrente dentro de poemas é a paranomásia, que consiste basicamente na utilização de palavras que são semelhantes na pronúncia e na escrita, mas que elas têm sentido diferentes, como são os exemplos: o casamento entre arte e artesanato é uma união única. Nós percebemos o quê? Que arte e artesanato, elas possuem, nem que sejam em certa parte, sons que são semelhantes, como por exemplo, mente que nem sente. Mente que nem sente. Nós percebemos que existe a criação, devido às palavras serem muito semelhantes em sons e grafia, existe a criação de uma rima. Nós podemos ver essa paranomásia mais em evidência ao lermos, por exemplo, esse poema do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então nós percebemos o seguinte: ele faz uma brincadeira com a palavra fingir, fingidor, e a palavra fingir que é dor. Então nós temos ali um jogo de palavras que ele vai meio que desmembrar a palavra fingidor, fingir, finge e fingir que é dor. Vai fazer esse encontro, aproveitar de que as palavras têm a pronúncia e a escrita parecidas para fazer uma rima dentro do próprio poema. Agora nós vamos sair um pouco com relação às figuras de linguagem e vamos falar de um vício de linguagem, mas que ele acaba ou não sendo um dos principais ali causadores de sons e que vai interferir muito nisso, nesse processo de combinação de sons. Nós vamos falar sobre a cacofonia, que diz que é o seguinte: é o vício de linguagem que ocorre pela proximidade de duas ou mais palavras que gera uma palavra inconveniente. Ou seja, nós podemos, de certo modo, dizer que a cacofonia ela vai ser gerada quando nós temos duas palavras e que quando essas duas palavras são colocadas lado a lado, elas vão acabar por gerar um som inconveniente. Aí nós temos aqui dentro do cartoon um exemplo. A esposa fala o seguinte: querido, o almoço está na mesa. Aí ele responde: vou mijar, meu bem. O que isso gera para a gente com relação ao entendimento? Quando ele fala vou mijar, nós podemos interpretar outra coisa com relação à palavra, já que a combinação vou mijar, ela interfere no sentido, criando outra palavra. Como nós temos aqui, por exemplo, do lado. Daremos uma nota por cada questão. Ninguém havia dado falta de Davi. O professor colocou a culpa nela. Vi ela durante o show da Lady Gaga. Nosso hino é o único capaz de emocionar. Uma mão estava na mesa, outra no bolso. Já que tinha pensado nele, não podia se conter. Por que esses exemplos eles vão estar ali gerando a cacofonia, ou que nós chamamos de sons inconvenientes?
Porque nós percebemos que essas palavras, quando lidas e ditas lado a lado, elas estão gerando outras palavras que são inconvenientes para o contexto ali da mensagem. Por exemplo, daremos uma nota por cada. Quando se ler muito rápido, a pessoa que está escutando, ela não vai escutar que está dando uma nota com relação a cada questão, mas ela vai entender por cada. A palavra por cada, ela vai ser mais evidente do que, de fato, aquilo que a pessoa queria transmitir com a frase. É o mesmo que acontece com o quarto exemplo aqui. Vi ela durante o show da Lady Gaga. Vi ela. A palavra vi e o ela, quando estão colocadas lado a lado, elas acabam por formar a palavra viela, que a gente sabe que é um sinônimo para beco. Com relação aos recursos sonoros, nós podemos observá-los que eles não são só usados ali com relação a textos que dizem mais só sobre música, sobre a audição de fato, mas que eles são muito utilizados quando colocados lado a lado com outros recursos, no caso os recursos multissemióticos. Aqui nós temos o exemplo de uma campanha eleitoral do Tiririca e nós temos duas publicidades. E normalmente essas publicidades, elas fazem muito uso dos recursos sonoros dentro de slogans, que são basicamente um texto objetivo com a mensagem marcante que vai estar vinculado a um produto ou uma ideia. Aqui nós temos, por exemplo, dentro da campanha do Tiririca, a seguinte frase: vote Tiririca, pior que tá, não fica. Nós percebemos que ele faz uma rima com o nome Tiririca e o pior que tá, não fica. Então, quando é colocado lado a lado, isso vai criar meio que um single e vai fazer com que o eleitorado memorize aquela música de modo fácil, já que tem uma rima ali por trás. Nós observamos aqui do lado também, dentro da publicidade, Rexona, não te abandona. Percebemos outra vez que a rima e o ritmo estão presentes dentro do slogan, não somente com o objetivo de vender, mas de vender alcançando o maior número possível, uma vez que o slogan ele já parte exatamente disso, que é criar uma identidade da marca. E para criar essa identidade tem que ser algo curto e objetivo que vai atingir maior quantidade de público. Nós temos aqui a outra publicidade, que é do Doril. Dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. Outra vez, o som sendo ali utilizado como um recurso dentro da publicidade. Aqui nós temos com relação a duas músicas que, por mais que sejam de gêneros diferentes, nós podemos perceber quando ou escutando ou lendo as músicas, que elas vão trabalhar com os recursos que nós falamos anteriormente, que é a aliteração, a assonância e a anáfora, que foram as principais, que se tratavam basicamente ali da repetição de sons vocálicos, a repetição de sons consonantais e a repetição ou retomada de algumas palavras específicas. Em resumo, nós podemos concluir a partir de tudo que foi dito nessa aula o seguinte, que os recursos sonoros, eles constroem a musicalidade do texto, contribuindo para o ritmo, a fluidez e a expressividade, sendo a aliteração a repetição de consoantes e a assonância de vogais, ambos influenciando os efeitos de sentido e a interpretação. Além disso, esses recursos se articulam como elementos multissemióticos, como imagem, entonação, melodia e disposição visual, ampliando a produção de sentidos e tornando a mensagem mais expressiva e impactante. Ou seja, ao longo de tudo que foi dito e trabalhado durante a nossa aula, nós percebemos que esses recursos sonoros, eles não vão servir apenas para criar o ritmo e a rima, mas eles também vão estar interligados com a entonação, com a fluidez da mensagem, com a sonoridade e com vários outros tipos de intenções da qual o falante ele vai querer transmitir durante a mensagem, seja ela por meio de texto, música, vídeo ou slogan, que foi o que nós vimos ali dentro da propaganda e dentro da publicidade principalmente. Essas foram as nossas referências da aula de hoje. É isso. Muito obrigada por vocês terem permanecido até aqui. Até a nossa próxima aula.